Gálatas 1, verso 11. Os irmãos acharam, amém? Gálatas 1, verso 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la? No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhes agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Amém? Vamos, neste momento, meus, pedir ao Senhor que possa estar mais e mais presente conosco, Senhor, para a glória do Teu nome. Como já estamos aqui, Rei, louvando o Senhor, os louvores de adoração ao Teu santo nome. Eu peço, mediante a Tua santa presença, Santo Senhor Deus e Pai, fale conosco mais e mais. Mediante a Tua palavra, eu peço, fale conosco, em nome do Senhor Jesus, Teu santo Filho. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Olhamos para essa palavra. A palavra nos diz aqui, se fala do chamado de Paulo. Ele relatando em Gálatas, aqui se fala do chamado do apóstolo Paulo. Irmãos, quero que saiba que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Quando nós olhamos, irmãos, quantas pessoas até sem conhecimento e abre a boca e diz assim: o evangelho foi o homem que criou, que escreveu. Realmente, foram homens que escreveram. Mas quem recebeu a palavra, é o que o apóstolo Paulo diz aqui, bem claro, quem deu a palavra para os nossos irmãos do passado escreverem. É o que Paulo está relatando. Quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Quem revelou a ele? O próprio Senhor. O próprio Senhor Jesus que falou para ele o que ele devia escrever. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Então aqui olhamos Paulo dizendo: ninguém não me ensinou o evangelho, não recebi de pessoa alguma. Aqui Paulo deixando bem clara a sua posição, o evangelho sendo pelo Espírito do Senhor, o próprio Senhor revelando a ele. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Paulo deixou bem claro, tirando a dúvida. Muitas pessoas até deparam, dizem aos irmãos: não foi escrito por homens. Realmente, por homens, mas homens que tiveram revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, como Paulo relata aqui, amém? Do próprio Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Foi por revelação, não foi escrito o que eles queriam escrever, mas foi escrito por revelação do próprio Senhor, o Todo-Poderoso. Por isso a Bíblia Sagrada é um livro que distingue de todos os demais livros. Quando nós deparamos com um livro para ler, muitas vezes você está lendo o livro, o autor já morreu há 10, 15, 20, 50, 100 anos, aquele autor já morreu. Agora, quando nós deparamos com a Bíblia Sagrada, o autor está presente conosco e vivo, amém? A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada faz a diferença, porque quando você está lendo essa palavra, o autor da palavra é vivo, ele está presente conosco no momento que nos deparamos com sua palavra, amém? Os vamos pedir a glória a Deus? Glórias ao Senhor. Louvamos por ter essa prática tão santa de conhecer o Senhor, o Todo-Poderoso. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Paulo dizendo ali aos Gálatas: vocês ouviram como eu procedi diante ao judaísmo? Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la? Olhamos para
Paulo ali naqueles dias, ele diz: vocês ficaram sabendo, vocês ouviram como eu procedia diante ao judaísmo como fariseu? Eu perseguia os cristãos, tentando destruir. Se nós olhamos para a palavra, quem autorizou o apedrejamento de Estevão? Um jovem dedicado, um diácono dedicado, homem ali que dedicava muito ao Senhor. Quem que dedicou a apedrejar ele? Quem que mandou apedrejar ele? O próprio Paulo. Paulo naqueles dias, Saulo em grego, em hebraico já é Paulo. Então o que acontece? Ele que autorizou a apedrejar de Estevão. E olhamos ali, aqui nós olhamos um lado, para os irmãos depararem com situações. Se alguém vos odiarem, se alguns caluniarem vocês, por vocês serem cristãos, não entristeça. Olhamos, por exemplo, de Paulo. Ele era tão zeloso diante da lei, que ele autorizava matar os cristãos, perseguia para matar. O zelo que ele tinha, muitas vezes as pessoas têm um zelo tão grande por sua religiosidade, se você vai falar qualquer coisa, ele se ofende, ele tem um zelo ali. Então temos que ter sabedoria e procurar ganhar essas pessoas com amor, com carinho, e que o Espírito do Senhor venha trabalhar na mente deles, reconhecendo que o Senhor Jesus é tudo para nós. E a salvação está exclusivamente no Filho. Não adianta nós prendermos em cima de nossa religiosidade, situação de Paulo naqueles dias. Então, quando olhamos assim para a palavra, e dizendo como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la, se nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Atos 9 diz assim, enquanto isso, Saulo, que é o mesmo Paulo, ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Atos capítulo 9, verso 1, dirigindo-se ao sumo sacerdote, ele foi até o sumo sacerdote, pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco, pediu carta ao sumo sacerdote, para ir para Damasco fazer o quê? Perseguir os cristãos, para prender os cristãos, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencesse ao caminho, aqui eles falam assim, pertencer ao caminho, porque o próprio Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então esse povo são do caminho, aqueles que pertenciam ao caminho. Saulo ali naqueles dias perseguia, então diz a palavra, que pertencesse ao caminho, pudesse levá-lo presos para Jerusalém. O alvo dele era prender, naqueles dias ali, os cristãos. Quantos hoje, por isso que eu digo aos irmãos, se alguém te odeia, porque ele não conhece o Senhor, ora para ele, ajuda ele em oração, pede para o Senhor libertar, porque ele está cego aos olhos do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Em sua viagem, quando se aproximou de Damasco, ele aproximando ali de Damasco da sua viagem, de repente brilhou ao seu redor uma luz vindo do céu, brilhou sobre a vida de Saulo ali, uma luz vinda do céu. Olhamos aqui, meus irmãos, a oportunidade gloriosa que Saulo teve naqueles dias. Quando nós olhamos pela palavra, podemos ver claramente a palavra dizendo, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, quando ele viu ali aquela luz ao seu redor, vinda do céu, Saulo caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você está me perseguindo, Saulo? Olhamos aqui, meus irmãos, quem persegue um cristão está perseguindo o próprio Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Quem persegue o cristão que vive uma vida voltada aos olhos do Senhor, está perseguindo o próprio Senhor, o Todo-Poderoso. E aqui, o Senhor Jesus dizendo, olhamos pela palavra, ele respondeu, Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Saulo reconheceu ali que era o Senhor, mas falou, mas quem és tu? A pessoa pode ser o Senhor Deus.
quem és tu, Senhor? E aqui o Senhor Jesus respondeu claramente para ele, aleluia, ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Por isso, meus irmãos, eu esclareci aos irmãos, tenha amor pelo pecador, pelos religiosos, que muitas vezes nos odeiam, mas porque eles são cegos aos olhos de nosso Rei Senhor Jesus. Como ali Saulo naqueles dias, ele estava perseguindo a igreja do Senhor, estava perseguindo os cristãos, mas ele era cego aos olhos do Senhor Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus diz claro para ele: você está me perseguindo, Saulo. Quantos persegue hoje o Senhor Jesus? Quantos hoje perseguem o Senhor Jesus ali, tentando prejudicar, destruir os cristãos, como no Afeganistão ali? Quantos de nossos irmãos sendo mortos ali no Afeganistão? Ali estão perseguindo quem? Perseguindo o próprio Senhor. São vidas que declararam a vida para a glória do Senhor Todo-Poderoso. E diz a palavra, aleluia, levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. O Senhor Jesus falou para ele, ó, entra alguém ali, Paulo, o próprio Senhor Jesus dizendo a ele: levante-se, Saulo, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. E diz a palavra, os homens que viajavam com Saulo paravam emudecidos, os demais que estavam com ele, pararam ali todos emudecidos, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. Ouvir a voz, mas não viam ninguém. O que quer dizer isso para nós? O nosso Cristo é vivo. Nós não vemos com os nossos olhos, mas Ele vive. Ele vive, amém? Os vamos para a glória de Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia, amém? Esse é o Rei que nós servimos cada dia, aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Olhamos ali, por 3 dias ele ficou cego. Lá em Damasco, o próprio Senhor levantou ali um seu discípulo para orar para ele, para que ele abrisse os olhos. Foi Ananias. Ananias, vai lá orar para Saulo. Senhor, orar para esse homem? Esse homem persegue a tua igreja, Senhor. O Senhor, não, Ananias, vai lá, você vai ver o quanto esse homem vai padecer por causa do meu nome, o quanto esse homem vai sofrer por causa do meu nome. Sabemos que Paulo sofreu mais que todos os apóstolos, foi o que mais enfrentou a dificuldade, lutou ali para que o nome do Senhor fosse glorificado através dos gentios de várias maneiras. Verso 14, Gálatas 1:14, no judaísmo, ele dizendo: no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados, como fariseu, diante da lei, diante dos jovens naqueles dias, ele superava. Ali, olha como que ele era zeloso, ele diz claro, no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Ele superava o zelo que o apóstolo Paulo tinha pela lei, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Quantos hoje são zelosos pelas tradições passadas, dos seus pais, avós, bisavós, são zelosos, mas aos olhos do Senhor estão sem direção. Aos olhos do Senhor estão cegos. Por isso que é importante nós conhecermos o Senhor e espiritualmente lutar para estar com o Senhor, não viver debaixo de tradições, como muitos. Eu nasci nessa e vou morrer nessa, nasceu nessa, morreu nessa, vai morrer sem o Senhor Jesus. Que cada vida que ouvir essa palavra, deixe as suas tradições e conheça o Cristo vivo de perto, para a salvação de todo o que crê. Amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus?
Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor, mas Deus me separou. Olha aqui, Paulo dizendo, mas o Senhor Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Ele diz, o Senhor me escolheu desde o ventre materno, diz, aleluia, e me chamou por sua graça. Nós somos escolhidos, meus irmãos, como ele disse a Jeremias, desde o ventre materno. Desde o ventre materno, o Senhor já nos escolheu para sermos dele, e nos chamou para a sua graça, para que a sua presença esteja conosco, para que a sua presença seja a riqueza do nosso viver, amém? Aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor, aleluia, quanto lhes agradou, aleluia. Olhamos pela palavra, o quanto o Senhor se agradou de ter escolhido ali Paulo, desde o ventre. Quanto o Senhor agradou de ter escolhido você, meu irmão, desde o ventre materno. Você já foi escolhido para ser do Todo-Poderoso. Por isso que é importante você sempre lutar para conhecer o Cristo vivo e verdadeiro, amém? Esse amigo, essa pessoa doce e preciosa, que está conosco 24 horas por dia, aleluia, glorificado e poderoso. Olha o que ele diz no verso 16, revelar o seu Filho a mim, e quanto lhe agradou, olha, ele diz, o quanto lhe agradou em revelar o seu Filho para mim. Quantas pessoas hoje, quantas pessoas aí fora, nossos parentes, precisava que o Senhor abrisse os olhos do entendimento a eles, que o Senhor viesse revelar a eles Jesus Cristo, o Senhor, o único que pode dar vida eterna, revelar o seu Filho a mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. O quanto agradou o Senhor em revelar a Paulo, seu filho, o Senhor Jesus, para que ele o anunciasse entre os gentios. Para que revelou o Senhor Jesus a você, meu irmão, para que você possa anunciar o Cristo vivo aos parentes, aos amigos. Essa pessoa tão maravilhosa. Quem pode anunciar que Ele é poderoso? É você, que é um escolhido todo-poderoso. O Senhor nos agradou essa parte, amém? Glorificado e poderoso é o nome do Senhor, aleluia. Não consultei pessoa alguma. Em seguida ele diz, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Ele diz, tampouco. Eu fiquei preocupado em conhecer os apóstolos, subi a Jerusalém para conhecer os apóstolos, os que era antes. O apóstolo Paulo foi ali separado com o apóstolo, mas não pertencia aos 12 apóstolos, ele não estava entre os 12, foi chamado depois. Então o que ele diz era para ele correr, não, vou conhecer os demais apóstolos, o Senhor me chamou. Ele diz, tão pouco me preocupei com isso, tampouco me preocupei em conhecer os demais apóstolos. Em seguida ele diz, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. A Arábia se refere-se a Nebateia, região em torno de Damasco, na Síria. Ele foi lá na região em torno de Damasco, na Síria, anunciar o evangelho. Voltei outra vez a Damasco, se para a Arábia. Depois de 3 anos, falando errado, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Depois de 3 anos anunciando o evangelho, depois da sua conversão ali, 3 anos anunciando o evangelho em torno de Damasco, tudo ali que ele citou, as palavras. Ele subiu a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Olhamos aqui, meus irmãos, o compromisso que o apóstolo Paulo tinha aos olhos do Senhor, aquele compromisso glorioso de ser cada dia mais e mais do Todo-Poderoso. Estive com ele 15 dias, aí ele diz, estive ali com Pedro 15 dias. Se olhamos para tudo, o quanto é importante
A pessoa ter aquela convicção, aquela segurança que o Senhor é contigo. Se Paulo não tivesse uma segurança, o que queria fazer? Ficar correndo atrás dos apóstolos. Correndo atrás de um, atrás do outro. Não, conhecer um apóstolo, como ele subiu a Jerusalém para conhecer Pedro, ele ia subir atrás dos demais apóstolos. Não, ele tinha uma segurança gloriosa, como ele mesmo disse pela sua palavra: eu sei que o Senhor vive, eu sei que o Senhor vive. Aleluia. Paulo reconheceu o Cristo vivo, como Jó dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Paulo reconheceu que o Cristo vivo estava com ele. Aleluia. Amém? O quanto é importante você ter uma segurança que o Senhor é contigo. Quantas pessoas adoram o Senhor, conhecem o Senhor, luta, está ali sempre louvando, adorando, mas diante de uma situação, já fica muitas vezes correndo atrás de um irmão. Não, o irmão que vai resolver, o irmão vai ter que dar uma palavra boa para mim, o irmão vai ter que dar uma palavra boa para mim, porque nossa situação que eu estou, aprenda, meus irmãos, depender do Senhor Jesus, aprenda a conhecer Ele, que você vai correr com segurança sempre, aos olhos do que vive e reina. Você não vai viver uma dependência, vamos dizer, do pastor da igreja, de outros pastores, de outros irmãos. Você conhecendo o Senhor, você anda de cabeça erguida. Você vai ser um adorador, você vai amar, você vai lutar para estar aprendendo, você vai lutar para cada dia estar mais perto, você vai andar seguro com o Senhor, o Todo-Poderoso, amém? Você vai não ter dúvida nenhuma, você vai ter uma segurança: eu sei em quem tenho crido. Como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, eu conheço o meu Senhor. Se você conhece o Senhor nas horas mais difíceis da vida, em vez de, como muitos, corre atrás de um, de outro, você fica ali: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, eu não tenho eterno outro bem além do Senhor, eu não tenho outra pessoa que pode trabalhar na minha causa a não ser o Senhor. Você fica aos pés do Senhor, e aos pés do Senhor os teus problemas são resolvidos, aos pés do Senhor você é confortado, aos pés do Senhor você sente as forças renovadas, e se torna um abençoado, amém? Os irmãos, pela glória de Deus, glórias ao Senhor Deus, aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Em seguida ele diz: não vi nenhum dos outros apóstolos. Ele diz: eu não vi, que foi para conhecer Pedro, e disse: eu não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Olhamos aqui mais uma bênção acontecendo. Tiago, irmão do Senhor Jesus. Quantos pensam? Jesus teve irmãos? Teve. José e Maria teve mais filho? Teve. Então, se nós olhamos aqui, ele diz: Tiago, irmão do Senhor. Tinha Tiago também, apóstolo. O Tiago apóstolo foi morto. Herodes mandou matar ali Tiago, que era apóstolo. E aqui Tiago, irmão do Senhor Jesus. Se nós olhamos para a palavra, Marcos 6,3, diz assim, Marcos capítulo 6, verso 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Quantos irmãos o Senhor Jesus tinha? 4. Olha o que diz a palavra ainda: e não estão aqui conosco suas irmãs. As irmãs não relataram o nome das irmãs do Senhor Jesus, e diz: e ficavam escandalizadas por causa dele. Ficaram escandalizadas por causa de quem? Do próprio Senhor Jesus. Os próprios irmãos do Senhor Jesus se escandalizavam dele. Se alguém escandalizar de você por ser cristão, não se preocupe, irmão, até os irmãos do Senhor Jesus se escandalizavam dele, mas e depois? Se converteram. O livro de Tiago, quem escreveu? O próprio irmão do Senhor Jesus. Quem escreveu esse livro de Tiago? O próprio irmão, que o Tiago apóstolo foi morto. Quem escreveu Tiago? O próprio Tiago. Quem o outro irmão do Senhor Jesus que escreveu? Judas, antes de Apocalipse, que carta pequenininha, livro pequeno ali. Judas também, irmão do Senhor Jesus, se converteram. Por isso, se alguém te criticar, alguém te zombar, alguém até te odiar por ser cristão, os próprios familiares, não fique assustado. Isso aconteceu com o próprio Senhor Jesus.
os seus irmãos, as suas irmãs se escandalizavam-se nele. Marcos 6,3. Ficaram escandalizados. Tem pessoas que ficam escandalizadas por ser declarar Jesus como Senhor, mas cada dia você adora mais, cada dia você confia mais, cada dia você chega mais perto. Fica como Paulo: eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço o meu amado de perto, ele é a razão do meu viver. Amém? Os vamos para a glória de Deus? Glórias ao Senhor Deus. O Senhor Jesus tudo que nós precisamos. O Senhor Jesus é a razão completa, nossa esperança de vida eterna. Por isso estamos aqui para adorar, estamos aqui para amar, estamos aqui para conhecer Ele de perto cada dia. Eu peço sempre aos irmãos, lute para estar cada dia mais perto do Todo-Poderoso. Lute para você conhecer essa pessoa amiga, essa pessoa preciosa, essa voz que falou com Saulo naqueles dias: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aqui nós olhamos, estava perseguindo os cristãos naqueles dias. Quem persegue o cristão, persegue o próprio Senhor Jesus. Reconheça o valor que você tem, meu irmão, nos olhos do Senhor. Reconheça a grandeza que você tem, o cuidado que você tem, os olhos do Senhor. A graça do Senhor é conosco cada dia, a sua presença poderosa é conosco em tudo. Amém? Colocamos-nos em pé, vamos orar? Senhor, perante os teus olhos eternos, eu louvo pela tua igreja, louvo por tudo quanto o Senhor nos deu nessa noite, precioso. Que a mão do Senhor esteja estendida a favor de cada família. Que o Senhor possa abençoar poderosamente, eterno, nossos irmãos. Guarda, livre, proteja. Olha a tua igreja viva sobre os quatro cantos da terra. Abençoa poderosamente, eterno. Abençoa o teu povo, eterno. Abençoa poderosamente o canal da igreja. Alcança milhões, Senhor Deus. Abençoa o Brasil, eterno. Que as famílias brasileiras venham a ser abençoadas, que vidas mais vidas, eterno, tenham a oportunidade de conhecer o teu santo Filho, e ser assim, Rei, vidas transformadas para a glória do teu nome. Abençoa poderosamente o presidente desse país, Rei, que o presidente venha a ser abençoado poderosamente, guarda, livre, proteja ele e os seus familiares. Eu peço a mão do Senhor sobre ele em tudo, dá direção a esse país, que essa nação seja uma nação abençoada, no teu santo nome, Senhor Deus e Pai, estamos pedindo, em nome de teu glorioso Filho, Senhor Jesus, amém.